A paz do Senhor Jesus para os irmãos. Pela misericórdia do Senhor, nós estamos aqui. Eu vou deixar um versículo aqui para a nossa meditação, para que nós cada dia nos vamos crescendo espiritualmente e obedecendo a palavra do Senhor. Aqui no livro de Atos, no capítulo 15, o título diz assim: As questões acerca do rito mosaico, Assembleia de Jerusalém e suas decisões. Aqui os discípulos se reuniram para discutir acerca das leis do Senhor e da graça em nosso Senhor Jesus Cristo. Que aqui começou a ter contendas, discussões, porque um queria viver na lei e o outro queria viver na graça, porque Jesus tinha pregado a graça e morrido para trazer a graça. Então teve discussões, então contendas, e os irmãos vão entender aqui agora. Vamos para o primeiro versículo. Então alguns que tinham decidido da Judéia ensinava assim os irmãos: se vos não circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis salvá-los. Tendo Tito, Paulo e Bernabé na pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo e Bernabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém e aos apóstolos e aos anciões sobre aquela questão. E ele, sendo acompanhado pela igreja, passava pela Fenícia e por Samaria, contando a conversão dos gentios, e davam grande alegria a todos os irmãos. E quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciões, e lhe anunciaram quão grande coisa Deus tinha feito com eles. E alguns, porém, da seita dos fariseus que tinha crido, se levantaram, dizendo que era mister circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciões para considerar este assunto. E, havendo grande contenda, levantou-se Paulo e disse-lhe: Varões, irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre vós para que os gentios ouvessem da minha boca a palavra do evangelho e crescem. E Deus, que conhece os corações, lhe deu testemunho, dando-lhe Espírito Santo, assim como também a nós. E não fez diferença alguma entre eles, e nos purificou os seus corações pela fé. E agora, pois, porque tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos, podemos suportar, a serviço do discípulo, um jugo que nem nossos pais, nem nos pudermos suportar. Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Amados, eu só vou, é grande, por mim eu lia tudo, vai ficar muito extenso, eu vou falar alguma coisa a esse respeito, que até nos dias de hoje tem acontecido. Sabe o que eu observo? Eu observo que nós temos o Velho Testamento
ensinando tudo como se vivia a humanidade na época da lei. Nós temos o Velho Testamento. E temos o Novo Testamento ensinando como se deve viver na graça após a morte de Jesus. A Bíblia ela tem um ensinamento da lei todinha. Na lei, nenhum homem pôde se salvar na lei. Nenhum homem. Foi preciso Deus enviar o seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, para que morresse na cruz, para que, através de Jesus, viesse a salvação, viesse o Espírito Santo, viesse o direito do perdão. E Paulo deixou muito bem ensinado aqui. E olha que os irmãos vão ver que teve discussões, contendas naquela época. E hoje, uma coisa que eu observo que passa-se tantos anos e a Bíblia está aí para todo mundo, patente aos olhos de todos, ensinando sobre o Velho Testamento e o Novo, e até hoje ainda tem discussão sobre isso. É porque a pessoa não tem o Espírito Santo, porque quem tem o Espírito Santo vai ter discernimento de como se vive na graça e de como viveu na lei, o povo na lei. Quem tem o Espírito Santo, porque o Espírito Santo vê que quando os discípulos começaram a pregar, primeiro Jesus enviou o Espírito Santo sobre eles para que eles pudessem anunciar o Evangelho. Porque só através do Espírito Santo você vai entender a morte de Jesus, o que é graça. Graça te dá uma liberdade limitada para que você possa ser salvo. A lei, ela não te dava essa liberdade limitada. Por que eu boto liberdade limitada? Eu, porém, coloco limitada porque quando você fala de graça, para algumas pessoas, você pode fazer tudo. Eu já cheguei a conversar com pessoas que na graça, você tudo pode, e não é bem assim. Inclusive, eu até trouxe uma mensagem uns dias atrás acerca disso. Então, vamos lá. Aqui disse assim, ó, primeiro versículo, capítulo 15 de Atos. Então, alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se vos não circuncidardes conforme o uso de Moisés, não pode ser salvo. Então, aqui, Jesus já tinha sido ressuscitado, Jesus já tinha salvo o homem da lei, que na lei era impossível ser salvo, e aqui alguns irmãos queriam que ainda continuasse na lei de Moisés, para que fosse salvo. E hoje na graça, nós não vivemos mais na lei de Moisés, mas na lei de Jesus. Nós somos salvos pela graça, na liberdade da graça, entre aspas, limitada, liberdade limitada. Vamos para o 2. Tendo tido Paulo, Bernabé, não na pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo e Bernabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém e aos apóstolos e aos anciões sobre aquela questão. Foi preciso de Paulo, Bernabé, subir aos anciões. Paulo e Bernabé não pequena discussão, eles discutiram, Paulo e Bernabé, e tiveram contenda. Contra eles, resolveu-se que Paulo e Bernabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciões sobre aquela questão, para discutir aquela questão. Porque um queria seguir a lei de Moisés, o outro queria seguir a lei, da graça de Jesus. E os fariseus, eles não aceitavam como não aceita até hoje. Alguns fariseus, hoje ainda existe isso ainda. Mas o que eu estava querendo dizer hoje é a facilidade que a igreja e que nós temos
de ter o Novo Testamento explicando para nós tudo o que aconteceu no passado e na graça, mostrando a novidade de vida para nós na graça hoje. E muitas pessoas não entendem e ainda quer viver na lei de Moisés, cometendo preso alguns julgo pesado, botando... Não, hoje nós, na lei do Senhor Jesus, o jugo é leve, o fardo é suave. Na lei de Moisés, é impossível nós ser salvos. Na lei de Moisés e na graça é super mais fácil, mas tem pessoas que ainda não observa essas questões bíblicas do Novo Testamento para o Velho Testamento, e muitas igrejas colocam jugo pesado, fardo pesado nos irmãos. Não. Agora, não significa que na liberdade da graça você pode fazer tudo. Hoje tem igrejas que na liberdade da graça as mulheres vão até de bermuda leg para a igreja, colante no corpo, de coisas horrendas está acontecendo hoje na liberdade da graça. E muitos têm trazido, pegado vestes da época da lei, cajado, túnica de José. Gente, isso não passa de heresias. Hoje, você veste uma veste normal dos dias de hoje que o seu país veste, uma calça social. Eu não vou nem... Eu, por exemplo, não gosto muito de jeans, mas eu não vou nem dizer, se quer vestir um jeans, veste uma roupa normal, vai cultuar o Senhor, seja você, seja simples, seja... Para que tanta heresia? Eu vejo hoje usando cajado de Moisés, túnica de não sei de quê, mas não sei de quê, isso é pura heresia. Nós estamos na graça, nós estamos na liberdade de pegar o evangelho e viver ele sem essas coisas. Veste a sua veste, que você tem que cobrir suas vergonhas, uma veste decente, honrada. A mulher também se veste com decência e vai servir o Senhor. Esquece as coisas da lei e viva na graça. Vamos para o 3. E eles, sendo acompanhados pela igreja, passava pela Fenícia e por Samaria, contando a conversão dos gentios, e davam grandes alegria a todos os irmãos. Porque os gentios, na verdade, os profetas, os discípulos não queriam pregar para os gentios, mas Paulo foi levantado para pregar para os gentios. Na verdade, Pedro, ele nem queria, ele nem aceitava o que Paulo estava fazendo pregando aos gentios. Ele queria que pregasse primeiro para nós, né, para os outros, né? Mas o apóstolo Paulo, ele tinha sido levantado por Deus para isso, para fazer essa obra para Deus. E quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos anciões e lhe anunciavam quão grande coisa Deus tinha feito com eles. Então eles, quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciões e lhe anunciavam quão grande coisa Deus tinha feito com eles. Engraçado, eles iam reunir, né, com os anciões, com os apóstolos, contando o que Deus tinha feito nos gentios, aos gentios, que Deus tinha ganhado almas, tinha convertido muitas pessoas. Era uma coisa maravilhosa o que o apóstolo Paulo fazia. E alguns, porém, da seita dos fariseus, os fariseus geralmente eles sempre é contra a palavra, né? Eles sempre contra a santidade, contra as coisas de Deus. Hoje, quando se fala de santidade, para alguns cristãos, está falando da época da lei, que hoje para eles não tem mais santidade, é levado de qualquer maneira, eu vejo hoje de qualquer jeito, as pessoas não analisam a escritura. Mas eu olho assim, eu acho que quando alguém tem o interesse de ser salvo, tem o interesse de morar no céu e não quer se perder, ela se esforça para conhecer a verdade e obedecer. É quando tem interesse, é quando tem chamado. Eu acho que os escolhidos do Senhor já têm o chamado do ventre. Porque só esforça e batalha e luta quem tem chamado. Quem não tem chamado não luta, não. Não vai continuar, não luta, não tá nem aí. Ainda vai zombar de você, vai te debochar da sua cara. É o que eles fazem, não tem chamado. Ó,
E alguns, porém, da seita dos fariseus que tinha crido, se levantaram dizendo que era mister circuncidá-los e mandar-lhe que guardassem a lei de Moisés. Alguns fariseus queriam que circuncidasse os irmãos e que guardasse a lei de Moisés, continuasse na lei. Aí os fariseus aqui, eles estavam invalidando a morte de Jesus. Todo aquele que quer viver na lei, ele está invalidando a morte de Jesus. E quem invalida a morte de Jesus não tem direito à árvore da vida, não tem direito na salvação. É bem claro isso. Porque que graça tinha Deus enviar o seu próprio filho para morrer na cruz à toa? Para não trazer nada, benefício nenhum, e ninguém respeitar e ninguém obedecer? Então, por isso que a Bíblia diz que só vai entrar no reino dos céus aquele que obedece. O amor e a obediência são duas coisas que não pode faltar na vida do crente. Diz a Bíblia que sem amor ninguém verá a Deus. E quem não obedece também jamais verá a Deus. Diz a Bíblia que a obediência é melhor do que o sacrifício. Porque, às vezes a pessoa quer jejuar, quer fazer isso, fazer aquilo, mas não obedece. Então a obediência é maior do que o sacrifício. Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciões para considerar este assunto. Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciões para considerar este assunto. Os apóstolos e os anciões se reuniram, fizeram uma assembleia, congregaram-se, né? Fizeram uma assembleia para discutir esse assunto da lei de Moisés e da morte de Jesus, da graça. Porque teve grandes contendas na época e discussões, porque, na verdade, era uma movimentação diferente. Porque movimentavam-se, ensinavam-se e viviam-se na lei. E, na verdade, depois da morte de Jesus, eles entraram em novidade de vida. Né? Tudo aquilo para o povo era novidade. Era uma novidade de vida e que envolvia uma política religiosa que vinha operando há anos. E em Jesus essa política religiosa foi quebrada. Então teve muitas contendas e discussões para que aplicasse-se no povo a graça e a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. O povo não queria aceitar. E principalmente porque Jesus tinha sido perseguido, crucificado, odiado pelo povo, e o povo não aceitaram Jesus quando ele estava vivo, e depois de morto, ressuscitado, continuou não aceitando. Como muitos lugares até hoje não aceitam. Observa-se para vocês verem o que é uma vida sem ter o Espírito Santo. Porque quem faz você entender e você andar na presença de Deus, obedecendo a graça em nosso Senhor Jesus Cristo, é o Espírito Santo. Por isso que todo cristão tem que buscar o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo não significa que você vai falar em línguas, esse dom de língua que você tem que interpretar. Não, nada disso. Nada disso. A palavra de Deus fala que eles foram cheios do Espírito. Né? E cada um falava na sua própria língua nativa. Só que um entendia a língua nativa do outro, porque o Espírito Santo dava o entender. Isso é uma coisa que tem que ser muito bem explicada, porque hoje tem umas coisas aí que é ensinada completamente errado da palavra, fora da palavra. É coisa séria. Então vamos descer aqui. O 7. E havendo grande contendas, levantou-se Paulo e disse-lhe: varões, irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre vós para que
os gentios ouvisse da minha boca a palavra do evangelho e crescem. Aí Paulo, ele falou para os discípulos, ele falou para eles, olha o que ele teve que impor isso para eles, E havendo grande contendas, levantou-se Paulo, que estava numa grande contenda. Aí Paulo levantou e disse, não, Deus me elegeu. Então aí eles não poderiam, havendo grande contenda, levantou-se Paulo. Porque ele estava, quando fala de grande contenda, é que um não aceitava e discussão pesada por causa disso. E aí Paulo disse-lhe, varões, irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre vós para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do evangelho e crescem. Então Deus tinha elegido Paulo e eles não aceitavam isso, pelo que parece aqui, eles não aceitavam. Geralmente, quando Deus elege alguém para levar a sua palavra e capacita de sabedoria, o mundo não aceita. E até mesmo os fariseus também não aceitam, porque os fariseus estão espalhados entre os povos de Deus por aí, e que são muitos, não aceitam. Tudo que vem em santidade, vem da parte de nosso Senhor Jesus Cristo, enviado por Deus, verdadeiramente por Deus, é inaceitável pelo mundo. Não aceita, o mundo não aceita. O mundo não aceita. Quem é do mundo e quem não faz parte do reino de Deus, não aceita. Só aceita quem faz parte do reino de Deus e tem o Espírito Santo e entende que aquela palavra está sendo trazida pelo Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo testifica um com o outro. Certo? Vamos para o 8. E Deus que conhece os corações, lhe deu testemunho, dando-lhe o Espírito Santo, assim como também a nós. Aí Paulo disse para eles, e Deus que conhece os corações, por isso é que nós devemos nos tranquilizar acerca das acusações, acerca daqueles que nos difamam, acerca daqueles que querem nos denegrir a qualquer custo. Nós devemos calarmos, ficar quietinho e fazer a obra, continuar a sua luta, continuar orando, continuar jejuando, buscando a Deus, porque Deus conhece o seu coração e conhece a sua luta. Porque se nós olharmos para o lado as pessoas que querem nos denegrir, que querem nos derrubar, que querem nos paralisar, nos difamar, nós não caminhamos. Não olha para essas coisas. Quando te difamar, não replique, não vai tirar satisfação, ore, jejua e continua buscando, continua esforçando. É a mesma coisa quando você vem nadando e chega nas ondas para chegar na areia. E você está muito cansado, e você vê a areia, Senhor, eu estou chegando, e você já diminui as braçadas, que você está cansado. Mas você tem que chegar na areia, continua dando as braçadas, continua lutando, que você vai chegar na areia, porque o Senhor Jesus vai colocar você exatamente no lugar que é para colocar. Não é aquele que te difama, não é o homem, não é ninguém. O Senhor Jesus dará ordem ao teu respeito para te guiar e te guardar para que você chegue exatamente no lugar aonde que você quer chegar. Nós não devemos preocupar com alguém da nossa família que tenta nos denegrir, ou com alguém de fora, vizinho, ou quem for, seja pastor ou não, quem quiser falar mal de você, continua glorificando, orando, buscando o Senhor, jejuando, eis-me aqui, Senhor, me perdoa se há algum pecado, me purifica, continua buscando, é o que eu ensino, não olha para as acusações, continua orando, buscando, não pare, não deixe ninguém te parar, continue. É dessa forma que nós vamos conseguirmos entrar no reino dos céus. Satanás vai tentar colocar obstáculos e Satanás vai ficar te observando para caçar um vacilozinho, um errozinho seu,
para quê? Para te denegrir, para te difamar, para te parar, para você esfriar na fé e parar. O diabo quer que você esfrie, que você pare, e você não pode parar. É por isso que eu falo com vocês, não olha para a acusação, eu aprendi isso. Não olha para as críticas, não olha para as perseguições, olha para a palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Busca fortalecimento nela, ore a Deus, e Ele vai te fortalecer. Ele vai te dar vitória, Ele vai te dar vitória. Vamos para o 9. E não fez... Eu vou ler o 8 de novo. E Deus que conhece os corações... lhe deu testemunho, dando-lhe o Espírito Santo, assim como também a nós. Vamos para o 9. E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando os seus corações pela fé. Então, o Senhor, Ele purifica os nossos corações pela fé. Através da nossa fé, nós somos purificados. Então, quando você pede um perdão de um pecado, você tem fé que vai ser perdoado e você é perdoado. E aí você vai ser purificado através da fé. A libertação vem por conhecer a Escritura. A Bíblia diz, conhecereis a verdade, que é a Bíblia Sagrada, e a verdade vos libertará. Agora, purificação vem pela fé. Você ora, tem fé que vai receber o que você pediu, porque geralmente o que eu ensino às pessoas é buscar o reino de Deus e sua justiça, e as outras demais serão acrescentadas. Você não vai pedir, você não vai para o joelho pedir ao Senhor coisas, não. Você vai para o joelho pedir ao Senhor a purificação da sua alma, do seu coração, da sua mente. Você, primeiramente, tem que se refazer diante de nosso Senhor Jesus Cristo, um renovo diante do Senhor, em oração, pela fé, para que você seja purificado, colocado no lugar devido aonde que é para ser colocado, para depois você fazer algumas petições que você necessita a Deus. É dessa forma que nós andamos e que vivemos. Agora, olha o 10. Agora, pois, porque tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um cargo que nem nossos pais, nem nós podemos suportar. Porque, na verdade, os fariseus queriam colocar um cargo sobre o povo que nem os pais dos discípulos, dos anciões do povo de Deus puderam suportar, querendo colocar no povo uma coisa que o povo não pode suportar, na graça. Porque se Jesus veio vencer, Jesus venceu a lei, veio cumprir. Jesus, na verdade, era nós que tínhamos que cumprir a lei. Nós. Mas Deus viu que o homem não ia cumprir a lei. O homem não conseguia cumprir a lei. Aí o que Deus fez? Enviou seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, para que cumprisse a lei por nós. O nosso Senhor Jesus Cristo cumpriu a lei por nós. A lei era para nós cumprir, mas nós não tínhamos como cumprir a lei. Então Jesus veio cumprir a lei. E quando Jesus cumpriu a lei para nós, a lei foi cumprida. Aí nós já estamos vivendo na graça. E na graça, todo jugo, todo fardo pesado da lei ficou na cruz do Calvário. Nós, depois da cruz, não tem fardo, não tem jugo pesado. Então nós temos que entendermos disso. E os fariseus não entendiam. Queria que o povo ainda vivesse na graça com o jugo pesado da lei. Sendo que nós, na graça, não temos mais jugo pesado da lei para que nós viéssemos viver. Nós não íamos suportar o jugo pesado da lei. Jesus venceu por nós. Então nós estamos na graça. Não podemos trazer o jugo da lei e colocar no povo hoje na graça. De forma alguma. E tem muitos templos por aí que põem. Então nós devemos observar o Velho Testamento e observar o Novo Testamento. Vamos para o 11.
Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Quer dizer, o apóstolo Paulo, aqui ele pregou aos gentios, ensinando da seguinte forma: mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Os gentios. Falou, não, os gentios, dizendo, os gentios, cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. O gentio foi salvo pela graça do Senhor Jesus Cristo, como todos os discípulos, apóstolos e anciões. E eles queriam jogar fardo pesado neles. Então, vamos ver aqui o 12, que está escrito aqui no 12. E então toda a multidão se calou e escutava a Barnabé e Paulo, que contavam quão grandes sinais e prodígios Deus havia feito por meio deles entre os gentios. Olha para vocês verem. Quão grandes sinais e prodígios Deus tinha feito por meio deles entre os gentios. Então, amados, observe com atenção o Velho Testamento, o Novo Testamento e viva. Não deixa ninguém impedir você viver em Cristo. Não, não. Quanto mais a gente persegue, ore. Se te faz mal, ame a quem te faz mal. Ore porque te persegue. Ame a quem te faz mal, a quem deseja o teu mal. Ame de coração. A Bíblia diz para nós amar aquele que nos ama é fácil, assim que amar aquele que nos odeia. Quando te denegrir, glorifique, pega a Bíblia, faz uma mensagem, ora a Deus, jejuma, glorifica o Senhor. Continua marchando, que a nossa vitória está no fim. A nossa vitória não está no começo nem no meio, mas está no fim. Não deixa ninguém entrar na sua caminhada. O seu alvo é Cristo. A sua bússola é a Bíblia. E você vai chegar do outro lado. Deus te abençoe e a paz do Senhor Jesus para todos.